Em 1929, anos de prosperidade florescente terminaram em catástrofe. Foi o maior crash na bolsa de que há memória. Era impossível subestimar o choque, um atordoante sentimento de descrença. Os que investiam pela primeira vez pediram emprestadas enormes quantias para especular no mercado. O mercado caiu abruptamente. Muitas pessoas foram arrastadas por ele. Foi muito doloroso. Mais tarde, milhares de bancos faliram. Milhões de pessoas perderam tudo. A pobreza estava à nossa volta. Era uma verdadeira tristeza. O crash foi seguido de uma depressão que se espalhou por todo o mundo. Durou uma década e foi o prelúdio para a guerra. Esta é a história de um desastre financeiro que esperamos que nunca volte a acontecer. 1929. A Grande Depressão. Na quarta-feira, 23 de outubro de 1929, sem aviso, o preço das ações cai a pique na Bolsa de Nova Iorque. Os investidores estão espantados. Nos últimos 5 anos, o mercado tinha apenas subido. No espaço de uma hora, vendeu-se um impressionante número de 2,5 milhões de ações. No dia seguinte, a espiral descendente continua. Conforme as pessoas entravam para trocar ações no dia 24 de outubro, havia a sensação de que talvez algo tivesse mudado, que algo estava diferente. De repente deixara de haver compradores. As pessoas queriam vender, mas não se apresentavam compradores para adquirir ações. E os preços começaram a cair $2, $4, $10 por ação. Era horripilante. Nessa manhã houve quedas na bolsa tão abruptas e agudas, ao nível das ações caírem de repente 10, 20, 30 pontos de uma só vez, que se diz que houve gritos e faltas de ar na galeria da Bolsa de Nova Iorque. As pessoas estavam atordoadas e aterrorizadas com o que estava a acontecer. Milhares de pessoas começaram a juntar-se fora da bolsa. 10 mil pessoas enchiam as ruas desde a Broadway a East River. As pessoas que queriam saber o que se estava a passar iam até lá. Estas enormes multidões juntavam-se à volta da bolsa, à volta das estátuas e nas escadas, à espera que algum tipo de notícias conforme as pessoas saíam da sala da bolsa. Conseguiam ouvir vozes, conseguiam ouvir os gritos enquanto as pessoas compravam e vendiam, mas não sabiam o que se passava até se reunirem e ficarem lá para saber. Poucos de entre os milhares que esperavam na multidão se davam conta da escala do desastre que estava prestes a desenrolar-se. Nem podiam imaginar que ao longo dos 5 dias seguintes, uma catástrofe financeira iria varrer as fundações da prosperidade americana. Mas para entender o que levou ao crash, precisamos de recuar uma década. Até uma altura em que a confiança da América se elevou tanto que parecia que os bons tempos iriam durar para sempre. Em 1919, os Estados Unidos tinham emergido vitoriosos da Primeira Guerra Mundial. No ar pairava um sentimento de otimismo. A Inglaterra e os seus aliados europeus estavam financeiramente exauridos pela guerra. Mas a economia americana estava florescente e o mundo dançava ao som da melodia americana. As incertezas tinham terminado. Parecia haver poucas dúvidas sobre aquilo que se ia passar. A América estava a entrar na maior e mais aparatosa pândega da história e iria haver muita coisa para contar sobre isso. Nos anos 20, o cotidiano estava a mudar. A eletrificação transformou a América. As cidades estavam ligadas à rede. Emergiram novas tecnologias, aviões e rádios. Os bens domésticos que tinham começado por ser um luxo eram agora bens da primeira necessidade. A indústria automóvel também expandiu, com as pessoas a acotovelarem-se para comprar um dos novos automóveis Ford ou Chrysler. Parecia ter começado uma era de prosperidade ilimitada. É o florescimento da cultura do consumismo e do consumo em massa numa escala nunca antes vista. Há também muitas compras a prestações para encorajar as pessoas a comprar grandes produtos de consumo para que possam comprá-los a crédito.
Este tipo de crédito ao consumo era outra inovação da década de 20. Pela primeira vez, a ideia do compra agora, pague depois tornou-se moda. Há uma espécie de cultura de divertimento que se desenvolve à margem deste consumismo, que diz: acreditamos na satisfação imediata, não se preocupem com o futuro, vivam o presente. Era toda uma nova ideologia de estarmos numa nova era económica, a de que todos os americanos que se prezassem tinham o direito de ser ricos. Com crédito fácil e mais rendimento disponível, os americanos procuravam agora novas formas de ficar ainda mais ricos. Desde a Primeira Guerra Mundial, o governo americano tinha vendido obrigações do Tesouro, conhecidas como títulos liberdade, para pagar a guerra. Esta era uma forma de pedir dinheiro emprestado ao povo, que em troca receberia pagamentos com juros sobre o valor do título. Celebridades como Charlie Chaplin e Douglas Fairbanks tinham sido recrutadas para os promover em enormes comícios. Os títulos de liberdade fizeram com que muitas pessoas se tornassem investidores em títulos de crédito pela primeira vez. Pela primeira vez nas suas vidas tinham pagamentos de juros a cada 6 meses. E a segurança era algo que podiam trocar nos mercados, pelo que podiam olhar para os jornais e ver qual era o preço do título naquele dia. Os títulos de liberdade criaram uma cultura de investimento. A maior parte das pessoas nunca tinha adquirido títulos de crédito e fez com que as pessoas vulgares se habituassem a comprar esses títulos. Agora havia outro grupo de pessoas que pensava que podia tirar vantagem desta nova cultura de investimento. Os banqueiros do Wall Street. Durante anos, Wall Street, o centro das finanças americanas, fora formado por um pequeno grupo de elite de banqueiros que faziam negócios entre si numa sociedade fechada ao público em geral. Mas um homem viu uma oportunidade que iria mudar o rosto do mundo financeiro. Charles Mitchell, presidente do National City Bank, identificou uma lacuna lucrativa no mercado. Mitchell viu que os investidores tinham adquirido muitas obrigações do governo durante a Primeira Guerra Mundial. Por isso, dizia que agora, que se tinha um público investidor, tudo o que era preciso fazer era comercializar outros produtos com títulos corporativos, ações vulgares, e dizer às pessoas que eram investimentos respeitáveis. Mitchell era um vendedor nato com uma grande ambição. Se as pessoas estavam dispostas a comprar títulos para aumentar o capital do governo, com certeza poderiam ser tentadas a comprar ações para aumentar o capital de empresas privadas registradas na Bolsa de Valores de Nova York. E podiam ter lucro nesse processo. Gradualmente, as pessoas que nunca tinham sonhado em investir em ações estavam a fazê-lo. E as ações perderam muito o seu estigma. Historicamente, as ações tinham sido consideradas demasiado arriscadas para o comum dos mortais, enquanto que em 1920 havia um sentimento que investir em ações era, na verdade, não só seguro, como sólido e respeitável. A ideia se ingrou. E para explorar este novo e lucrativo mercado, Mitchell abriu escritórios de corretagem em todo o país, onde as pessoas que tinham dinheiro, mas não o conhecimento de investimento, podiam especular em valores e ações. Este frenesi especulativo aliciou todo o tipo de pessoas, não apenas os profissionais. Pessoas vulgares estavam também a participar em números sem precedentes por todo o país, e não apenas em Nova York, mas noutras cidades em pequenas localidades. Por toda a América, as pessoas estavam apaixonadas pela Bolsa de Valores. A tecnologia tornou tudo possível. Os últimos preços de ações emitidos por Wall Street podiam ser impressos em poucos minutos no outro lado da América, usando registradores automáticos telegráficos de cotações na Bolsa. Podíamos encontrar um registrador automático de cotações em clubes noturnos, em estações de comboios, em salões de beleza, em navios paquetes. O mercado era penetrante, tornou-se uma parte infiltrante da cultura americana de 1920. Como durmo, sonho e falo em ações. A única maneira em que acredito para fazer dinheiro é entusiasmante. Adoro os 17 mil dólares de lucro, num capital de 3.500 dólares. Nada mal. Havia especulações loucas em todo o tipo de valores, principalmente em ações de companhias de cinema e aeronáuticas, e todas as ações de empresas de automóveis.
Uma das ações quentes dos anos de 1920 era da Corporação Radiofónica da América. Era um sucesso como o Google de hoje em dia. Era tecnologia de ponta. Tinham a ideia de poder colocar rádios nos carros. Imaginem só. Penso que o público investidor americano começou a ligar os produtos que usava, oriundos da América corporativa, à noção de que podiam ser detentores de uma ação da empresa que fazia os produtos de que gostavam. Em meados dos anos 20, cerca de 3 milhões de americanos jogavam no mercado de valores e Wall Street dominava a imaginação pública. Com lendas de fortunas a serem feitas da noite para o dia, instalou-se a ideia de um grande mercado do touro onde as ações pareciam apenas valorizar. Todas as revistas populares, todos os jornais, todas as emissoras de rádio estavam fascinadas com o que se passava na Bolsa de Valores. As pessoas registavam as atividades de famosos como Charlie Chaplin ou Groucho Marx e ficavam fascinadas com as ações em que eles estivessem a especular. O jovem humorista Groucho Marx investiu todas as suas poupanças no mercado de valores e ficou tão satisfeito com os seus lucros que convenceu os irmãos a investirem também. Que negociata tão fácil. A RCA subiu 7 pontos desde esta manhã. Acabei de ganhar $7.000. Mas não eram apenas os famosos a tornar-se especuladores. Os grandes especuladores de Wall Street estavam eles próprios a tornar-se celebridades. Eram vistos como criativos, empreendedores e produtores de riqueza para a América. Joseph Kennedy, pai do futuro presidente Kennedy, era um dos que faziam parte desta nova raça de superestrelas da perspicácia financeira. As pessoas estavam fascinadas porque alguns destes homens, como Joseph Kennedy, eram tipos vulgares, eram homens desconhecidos e a sua rápida ascensão no mercado era uma espécie de inspiração para gente comum, que sentia que um dia poderia ser a sua vez. Circulavam histórias de que toda a gente, desde paquetes a barbeiros, podia ganhar muito dinheiro no mercado de valores. Um engraxador instalado na Wall Street, Pat Bologna, foi um desses inspirados pelas histórias da pobreza à riqueza. Todos iam fazer fortuna. Se vivêssemos em Nova Iorque, a Bolsa de Valores era rainha. O meu pai devia ter cerca de 17 ou 18 anos. Engraxava diariamente os sapatos dos grandes homens da América. Pessoas como Joseph Kennedy, executivos como Mitchell. Conversava com eles e tornou-se como que um especialista em coisas como a Reserva Federal e coisas que não se pensaria que um engraxador pudesse dominar. Mas ele falava através das grandes mentes do Wall Street todos os dias, durante todo o dia. Por isso meu pai começou a investir na Bolsa de Valores. Para dizer a verdade, aprendi a ler lendo as páginas das ações, porque era isso que o meu pai fazia. Crescemos com um mercado de valores. Havia o mercado de valores ao pequeno almoço e havia o mercado de valores ao jantar, quando ele chegava a casa. A Bolsa de Valores era o mundo. Comecei em 1928, porque à semelhança de muitos jovens, eu queria ir para o lugar onde toda a gente estava a ganhar todo aquele dinheiro. O meu primeiro emprego foi ser mensageiro no andar dos câmbios. Só demorei uma semana ou duas a descobrir que as pessoas são gananciosas a maior parte do tempo. As pessoas tinham tanta fé no mercado do touro que pediam cada vez mais dinheiro emprestado para especular nos preços ascendentes das ações. Esta forma de comprar ações era conhecida como comprar à margem. Ao investidor era requerido que pagasse apenas parte do dinheiro, com o seu corretor a financiar o resto. A cultura do compra agora, pague depois tinha chegado à Bolsa de Valores. Comprar ações à margem significa essencialmente estar a comprá-las com dinheiro emprestado. Nos finais dos anos 20, 90% do preço da compra das ações era à custa de dinheiro emprestado. Não havia regras sobre quanto se podia pedir emprestado e as pessoas pediam enormes montantes emprestados para comprar ações. Podia-se comprar uma ação de $100 por $25 e a empresa de corretagem emprestava os outros $75.
E se as ações subissem, e no final dos anos 20 pareciam subir sempre mais, então os $25 transformavam-se num investimento que valia $200 ou $300. Assim, emprestar dinheiro para a Bolsa de Valores tornou-se uma grande parte da economia americana. Na verdade, nos finais dos anos 20, quase 40 cêntimos de cada dólar emprestado foram para a compra de ações. Este enorme fluxo de dinheiro emprestado a entrar no mercado de valores criou maior procura de ações, elevando ainda mais os preços. Em 1928, a bolsa subiu quase 50% em apenas 12 meses. E conforme as ações continuavam a subir, mais e mais investidores pediam dinheiro emprestado para ter acesso a uma fatia do bolo. Um desses foi o engraxador Pat Bologna. O meu pai não tinha muito dinheiro na bolsa. Disse-me naquela altura que tinha cerca de $6.000 em dinheiro. Mas lembre-se que $6.000 em dinheiro traduzia-se em muitas ações, porque naqueles anos só era preciso pagar 10% à margem. Por isso, com 6.000 era possível ter ações no valor de 60.000. Wall Street estava faminta por novos apostadores. Havia um grupo de prováveis investidores que a Street sempre tinha ignorado, mas cujo dinheiro queria agora. Até a década de 1920, as mulheres tinham tido um papel muito pequeno na Bolsa de Valores. Em parte, era apenas por preconceito de género. Eram consideradas incapazes de ter o sangue frio necessário para especular no mercado. Mas nos anos 20, parte da popularização da Bolsa incluía grande quantidade de mulheres. Os anos 20 foram uma grande época para as mulheres. Começaram a controlar o seu próprio dinheiro, frequentavam a universidade em números recorde nos anos 20 e, ao fazerem isso, também se interessaram na Bolsa e era uma forma de construírem a sua própria fortuna. Uma dessas investidoras era uma fotógrafa pioneira de Nova York chamada Alice Austin. Vivia em Staten Island, mesmo do outro lado do rio, em frente a Wall Street. Ela tinha-se mudado para aquela casa com poucos meses de idade. Era inteligente e aventureira. Quando tinha 11 anos, recebeu uma máquina fotográfica que era uma nova invenção da altura. Dominou-a imediatamente. Ao longo dos anos fez cerca de 8.000 negativos, tornando-se uma das primeiras e mais prolíferas fotógrafas americanas. A herança que Alice recebeu do avô garantiu um estilo de vida confortável, mas estava diminuída nos anos 20 e ela ficou tentada pela promessa de Wall Street de lucros rápidos. Alice Austin descobre que está a ficar sem dinheiro e a questão agora era o que fazer. Os amigos dela aconselharam-na a ser conservadora, a cortar nas despesas, talvez não ir à Europa, talvez não comprar um carro. Em vez disso, Alice encontrou um corretor que a aconselhou a comprar ações, a tornar-se rica depressa, dizendo que podia pedir dinheiro emprestado para poder comprar ainda mais ações, comprando à margem. Alice pensou que isso parecia uma boa ideia. Através do mercado florescente da década de 20, o Partido Republicano manteve-se no poder na retaguarda da crescente prosperidade da América. Calvin Coolidge tornou-se presidente em 1923. Ele próprio, um investidor, esteve notavelmente silencioso na mania especulativa de Wall Street. Calvin Coolidge tipifica o tipo de demónio do deixa andar e da imprudência da década de 1920. Ele ficou famoso por dizer que o negócio da América é um negócio. Foi um período próspero. O negócio estava a fazer dinheiro. Wall Street estava a fazer dinheiro. Penso que os políticos disseram apenas que tudo estava bem e a economia estava a crescer. O mercado trata bem das coisas e o trabalho do governo é sair da frente. Durante a presidência de Coolidge, o poder do Wall Street continuou a aumentar sem ser controlado. A sua administração tinha estreitas relações com um grupo de élite de banqueiros e financeiros, o círculo privado de Wall Street. A riqueza deles e as suas ligações davam-lhes uma imensa influência sobre a política financeira do governo. Havia pequenas parcerias de elite privadas. Era verdadeiramente a realeza de Wall Street. Eram lugares muito misteriosos e discretos. Eram pequenas empresas com capital limitado, mas exerciam um enorme poder.
A mais prestigiada destas empresas de elite era o banco JP Morgan. Estrategicamente situado diretamente em frente da Bolsa de Valores, teria um papel fundamental nos eventos que se iriam desenrolar. Enquanto o sócio principal do JP Morgan, Thomas Lamont era o homem mais poderoso de Wall Street. A sua influência estendia-se bem para além de Nova York. Lamont e os outros sócios do JP Morgan falavam regularmente com os sucessivos presidentes. O avô era um homem muito ocupado e não tinha tempo, como alguns avós têm, para levar o neto ao jogo de beisebol, ou a pescar, ou coisas assim. O estilo de vida do avô era com certeza muito elegante, não há dúvidas sobre isso. Tinha o seu iate, o Reynard, que tinha 22 metros, um iate muito elegante em que frequentemente descia o rio que ia da sua casa nas Palisades, deslocando-se para o emprego de barco, até ao rio Hudson, para Wall Street, e depois ia a pé até ao banco. Sob a chefia de Lamont, o JP Morgan manteve-se afastado dos piores excessos da Bolsa. Mas a relação íntima entre os banqueiros de elite e os políticos ajudou a manter a regulamentação de Wall Street em níveis mínimos. Enquanto os especuladores amadores ficavam petrificados pela subida dos seus investimentos, eram irremediavelmente ignorantes sobre a forma como Wall Street realmente funcionava. Com pouca supervisão governamental, o mercado fazia a sua própria lei e eram frequentes os negócios internos. Existia muita manipulação do mercado, era predominante. Não havia qualquer divulgação e enquanto Wall Street era muito pequena e muito autocontrolada, provavelmente estava tudo bem. Mas conforme pessoas vulgares começaram a colocar o seu dinheiro suado no mercado, então passou mesmo a importar. A Bolsa de Valores da década de 1920 não era justa nem democrática. Era um enorme casino de jogo e era gerida por especuladores profissionais. À medida que investidores mais pequenos jogavam com as poupanças de toda uma vida, não conseguiram ver que as probabilidades estavam contra si. Homens como Joseph Kennedy não tinham feito fortuna apenas por escolherem as ações certas. A verdade é que estavam a lucrar à custa da ingenuidade dos crédulos recém-chegados. Um punhado de especuladores espertos juntava-se e de forma coordenada começava, discreta mas inflexivelmente, a comprar as ações de dado indivíduo. O que eles faziam era promover determinada ação para subir, fazer elevar o preço da ação e depois largá-la no mercado para ficar com os lucros, enquanto o investidor médio nessas ações ficava com as perdas. Mesmo algumas das casas de elite em investimentos de Wall Street estavam envolvidas neste tipo de manipulação do mercado. Em março de 1929, um novo presidente republicano, Herbert Hoover, tomou posse. No seu discurso para a nação, ele tranquilizou os americanos. Alcançamos um nível mais alto de conforto e segurança do que alguma vez existiu na história do mundo. Mas nos bastidores, ele era menos confiante. Hoover, na verdade, está cético sobre aquilo que se passa em Wall Street e na economia em geral. Mas não tem a coragem política das suas convicções e assim, quando se torna presidente, nada faz para refrear este louco fervor especulativo. Nada faz para encorajar a Reserva Federal ou o Tesouro a dominar a especulação à margem na Bolsa de Valores. Em privado, Hoover falava de uma orgia de especulação, mas tal como o seu predecessor Coolidge, não tinha vontade de regulamentar o mercado. No entanto, Hoover não estava só nos seus medos de que a bolha da Bolsa de Valores pudesse estar prestes a rebentar. Dias após o seu discurso de investidura, um banqueiro proeminente e muito respeitado, Paul Warburg, rompeu fileiras com a aristocracia de Wall Street e emitiu um fraco aviso. Se permitimos que orgias de especulação desenfreada se espalhem demasiado, o derradeiro colapso trará com certeza uma depressão geral envolvendo todo o país. O meu bisavô emitiu um aviso em março de 1929. Usou factualmente a palavra depressão e foi silenciado. Penso que foi menosprezado. Era o bobo da festa. Não, está tudo bem. Toda a gente está a ganhar dinheiro e a divertir-se na festa. Então, quando há um bom mercado de alta, a pessoa que diz que pode estar a ser sobrevalorizado, é melhor ter cuidado. Ela está como que destituída.
previsão de Warburg bateu em ouvidos moucos e entre maio e setembro de 1929, 60 novas empresas flutuaram na Bolsa de Nova Iorque, adicionando mais de 100 milhões de ações ao mercado, alimentando a bolha de investimento. Ouvimos as mesmas coisas em todas as bolhas. Desta vez é diferente. É um mundo financeiro diferente, é um novo mundo financeiro. Na verdade, Groucho Marx foi ter com o corretor dele a dada altura e disse: "Não entendo como estes preços continuam a subir." E o corretor respondeu-lhe: "Bem, só tem de entender que agora é uma economia global." E isto foi em 1928, 1929. Acho que ouvi isso algumas vezes desde então. Alguns especuladores profissionais sentiram que o mercado estava a sobreaquecer. Os mais astutos afastaram-se durante o verão. Um dia, aparentemente, Joe Kennedy, de acordo com as suas memórias, disse: "Se o engraxador sabe tanto como eu sobre o mercado de valores, talvez seja a altura de eu sair." Em setembro, o mercado tornou-se cada vez mais volátil. As portas fechadas, o desconforto do presidente Hoover aumentava. Herbert Hoover continuara a questionar os seus amigos de Wall Street, perguntando se deveria ficar preocupado, e recebeu um memorando de Thomas W. Lamont, que era sócio principal da JP Morgan e companhia. O avô disse naquela carta que o mercado iria corrigir-se a si próprio e que não parecia haver necessidade de qualquer tipo de intervenção do governo no mercado. Lamont tranquilizou Hoover, dizendo que não havia qualquer motivo de preocupação. E o memorando terminava com a frase: "O futuro parece brilhante." Cinco dias depois, deu-se o crash na Bolsa. Ninguém sabe o que desplotou a súbita perda de confiança que aconteceu no final da quarta-feira, dia 23 de outubro. Sem aviso, uma quebra abrupta nas ações de automóveis provocou uma frenética transação de última hora. Milhões de ações foram subitamente vendidas. No dia seguinte, começava o grande crash de 1929. Dia 24 de outubro de 1929, a Quarta-feira Negra, é visto como o início do colapso. Havia realmente uma queda tremenda, o que assustou muita gente. É impossível subestimar o choque. Um sentimento de incredulidade atordoante. As pessoas entraram em pânico enquanto o mercado cai cada vez mais. Desesperadas por obter notícias, milhares de pessoas reúnem-se fora da Bolsa de Valores. Multidões incríveis ali paradas, sinistras, de olhar fixo em frente, homens que tinham acabado de ser aniquilados. As autoridades da City estão tão alarmadas com isto que enviam 400 polícias montados, com receio que aconteça uma espécie de tomada da Bastilha na Bolsa de Valores. Diz-se que havia um estranho murmúrio no ar, que havia uma espécie muito estranha, de som inquietante, que devem ter sido as vozes juntas de todas aquelas pessoas a trocar preocupações. A reação popular era de que uma coisa daquelas não podia estar a acontecer. Um visitante de Inglaterra também estava lá naquele dia. Winston Churchill tinha investido muito do seu próprio dinheiro na Bolsa dos Estados Unidos e tinha decidido fazer uma visita. Por acaso estava a descer a Wall Street no pior momento do pânico e um estranho que me reconheceu convidou-me a entrar para a galeria da Bolsa de Valores. Esperava ver um pandemónio, mas o espetáculo que encontrei era de surpreendente calma e disciplina. Os 1.200 membros da Bolsa de Valores estavam a andar para trás e para a frente como uma imagem em câmara lenta de um formigueiro agitado, oferecendo uns aos outros enormes blocos de títulos a 1/3 do seu antigo valor. Churchill estava prestes a perder uma fortuna no crash desse dia. Lá fora, as multidões continuavam à espera de notícias. Rumores alimentavam o pânico crescente.
Depois do crash começar, a verdadeira questão passa a ser a da confiança. Já não importa se determinada ação é solvente, se representa um bom ou mau negócio. Quando se perde toda a confiança na economia e no sistema financeiro, o bom e o mau morrem juntos. Por isso, a elite de investimentos está a sofrer muito para tentar restaurar essa confiança, para convencer as pessoas de que a economia e a bolsa de valores estão sólidos. Os banqueiros sabiam que tinham de fazer alguma coisa para evitar uma falência financeira total. Um jornalista do Times via o desenrolar dos acontecimentos. A multidão aumentava e tornava-se mais ruidosa. E então havia um turbilhão no meio dela e um homem em mangas de camisa abria caminho na rua em direção aos escritórios de Morgan. Era Charles E. Mitchell, presidente do National City Bank. Ele abria caminho para os escritórios da casa de Morgan. E pouco depois, soubemos ao que ele ia. Charles Mitchell tinha sido convocado para uma reunião nos escritórios de JP Morgan. Em torno da mesa estavam 4 outros banqueiros de topo, incluindo Richard Whitney, vice-presidente do New York Stock Exchange. Estes eram alguns dos homens de negócios mais ricos da América, representando cerca de 6 mil milhões de dólares em bens. O presidente do conselho era Thomas Lamont. Acho que foi um grande choque para o avô. Ele nunca calculara que o grande crash que aconteceu iria acontecer. O meu avô convocou uma reunião no seu escritório em Wall Street 23 com alguns dos banqueiros mais importantes da cidade para tentarem pensar no que poderiam fazer para apoiar a bolsa que se estava a afundar. Pensaram num plano que seria fazer um fundo de 250 milhões de dólares. Esse fundo seria usado para apoiar uma lista-chave de ações. À hora do almoço, Richard Whitney atravessou a rua de volta à bolsa. Com uma enorme injeção de dinheiro dos banqueiros, Whitney esperava conseguir pôr o mercado de novo a mexer. Whitney foi à secretária onde a US Steel estava a ser vendida e comprou 25 mil ações da US Steel a um preço bem mais elevado do que aquele a que estavam a ser vendidas. Depois, dirigiu-se a outra secretária e fez uma compra similar. A ideia era restaurar a confiança de toda a gente no mercado. Outros grandes titãs financeiros da época, incluindo John D. Rockefeller, fizeram compras similares, esperando que esse ato simbólico virasse a maré. E resultou. Tal foi o poder mágico dos nomes Whitney e Morgan, que a bolsa subitamente começou a subir. Nessa altura, as notícias da reunião tinham vazado e os jornalistas estavam desesperados para conseguirem informações. O meu avô ia encontrar-se com um grupo de repórteres que estavam reunidos em Wall Street, junto ao escritório do seu banco. O seu estilo era permanecer sempre calmo e nunca dizer nada que pudesse corroer a confiança das pessoas na bolsa. O Sr. Lamont, de cabelos grisalhos, recebeu-nos de uma forma tão tranquilizadora. Era como o homem que vai ao palco de um teatro em chamas e convence todos a permanecerem calmos porque não há razão para alarme. Tinha havido algum nervoso com as vendas na bolsa e convocámos uma reunião para discutir a situação. Verificámos que não há corretoras em dificuldades e as margens estão a ser mantidas satisfatoriamente. O meu avô e muitos outros sentiram que o pior tinha passado nesse fim de semana, mas eles estavam errados, muito errados. Ao longo do fim de semana, a intervenção dos banqueiros parecia ter resultado. Os negócios na bolsa na sexta e no sábado foram calmos e sem incidentes. O presidente Hoover também tentou acalmar os ânimos repetindo as palavras que tinham sido usadas muitas vezes durante outros crashes na bolsa. O negócio fundamental do país, que é a produção e distribuição de bens, tem uma base próspera. Mas nos escritórios do distrito financeiro, o caos era total. Uma das coisas de que nos esquecemos era de quão primitiva era a tecnologia. Por isso, muitas ações negociadas em 24 de outubro demoraram 4 horas a ser registadas depois do mercado ter fechado. Os registradores de cotações estavam atolados, com horas de atraso em relação às transações e deixaram de ser úteis.
Toda a noite as luzes estiveram acesas no edifício, onde funcionários e corretores lutavam com a tarefa desesperada de dar vazão a um dia de vendas, antes do início do dia seguinte. Eles desfaleciam sentados à secretária e deitavam-se no chão de mármore dos bancos onde dormiam. Na segunda-feira, com os registradores de cotações a ficarem sem fita, investidores em pânico, desesperados para saberem os últimos preços das ações, sobrecarregavam as linhas telefónicas entre Nova Iorque e outras grandes cidades. Pela primeira vez, muitos especuladores estavam a descobrir os inconvenientes do crédito fácil e das compras com margens. Um número significativo de pessoas que compravam ações nos anos 20 faziam-no com dinheiro emprestado. E claro que a maravilha de comprar ações com dinheiro emprestado é que os lucros são tremendamente acelerados e aumentados quando está a subir. E claro que quando está a descer, toda a máquina funciona ao contrário. E as perdas são também bastante aumentadas. Todas as pessoas que tinham pedido dinheiro emprestado para comprar ações agora tinham de investir mais dinheiro. E isso era algo que não tinha acontecido nunca enquanto o mercado estava a subir. Pediam emprestados $25 para uma ação de $100, mas agora as ações tinham descido. O que aconteceu foi que os corretores que tinham feito esses empréstimos estavam a ficar muito preocupados porque os empréstimos não iriam ser pagos. Portanto, as pessoas que tinham investido na bolsa e pedido dinheiro emprestado receberam telefonemas para entrarem com mais dinheiro ou as suas ações seriam vendidas. Conta precisa de $600. Se este montante não for recebido até às 13 horas da terça-feira, venderemos todas as ações da sua conta. Considere este telegrama como aviso. Era uma coisa difícil de fazer porque algumas pessoas não tinham mais dinheiro para enviar ou precisavam de algum tempo para o conseguir, mas os corretores estavam muito inquietos e não podiam esperar. Portanto, na segunda-feira, o mercado começou a cair a uma velocidade ainda maior do que tinha acontecido na quinta-feira anterior. De facto, este viria a ser um dos piores dias de sempre na história da Bolsa dos Estados Unidos. Em 1929, quando houve o crash na Bolsa, eu era muito jovem. Tinha apenas 7 anos. No entanto, recordo-me claramente de algumas partes desse dia. Não tínhamos muitos meios de comunicação e quando acontecia alguma coisa extraordinária, os jornais emitiam um extra, assim se chamava, por 2 cêntimos. Os rapazinhos com os seus bonés vinham a correr pelas ruas a gritar: "Extra, extra, leiam tudo!" Invariavelmente alguém descia e comprava um extra por 2 cêntimos e assim sabíamos o que acontecera. Foi dessa maneira que soubemos do crash da Bolsa. Na época, Vera estava com uma amiga da família e recebeu a notícia de que a tia da amiga tinha perdido tudo. A senhora estava a chorar em silêncio, a contorcer as mãos e a andar de uma sala para a outra. É essa a minha recordação desse dia. Na terça-feira de manhã, algumas das empresas mais famosas da América viram os preços das suas ações a cair. US Steel, Radio, General Motors, ações que tinham sido símbolos dos anos da prosperidade. Na terça-feira, houve ondas tremendas de ordens de venda que não paravam de chegar. Desta vez as vendas eram tantas e tão incessantes que não houve reunião à hora de almoço na JP Morgan. Claramente, o volume de vendas aniquilara qualquer possibilidade dos banqueiros tentarem inverter a maré. Ao fim do dia de terça-feira, todas as ações americanas valiam cerca de menos 22% do que quando o mercado abrira na manhã de segunda-feira. Em 36 horas, a indústria americana tinha perdido 22% do seu valor. Hoover era o presidente. E ele e Andrew Mellon, o secretário do Tesouro, pensavam que não era trabalho do governo interferir no problema. Eles acreditavam no capitalismo puro e livre. Por isso, fizeram pouco ou nada para aliviar o crash. Diziam que ele se resolvia por si mesmo.
O mercado caiu abruptamente e muita gente foi arrastada com ele. Foi muito doloroso. Quase toda a gente perdeu dinheiro, tal como aconteceria se fosse hoje. Calcula-se que no final desses 5 anos de transações na Bolsa, 25 mil milhões de dólares de riqueza pessoal tinham simplesmente desaparecido. A Bolsa continua a cair sem parar. Há ordens para vender tudo. Calculo que me sobrarão cerca de 500 se tiver sorte. Um fio humilde para um lucro possível. Há 4 meses, 100 mil. Pelo menos, digo a mim mesmo que perdi tudo no maior pânico da história. Tive muita sorte. Nunca perdi o emprego. Tive um corte no salário, mas felizmente os meus patrões eram pessoas ricas. Quando me disseram que iam reduzir o salário, perguntaram-me: "Por que está a rir?" E eu respondi: "Pensei que iam despedir-me." Aqueles que podiam enfrentavam as suas perdas com humor negro. One of the lambs that Wall Street has shorn. When I was a little girl, a patron of art left me $1 million for my musical education. But I thought I couldn't live on the income from $1 million. So I asked all my rich friends for tips on the market. They gave them to me, and I lost my $1 million. Now the only thing I have left is this chinchilla coat of mine. From now on, my hands are off the ticker and on the piano keys. But if you're lucky enough to have $1 million, hold everything and don't play the market. Outro artista que tinha jogado e perdido foi Groucho Marx. A sua especulação imprudente custou-lhe tudo o que tinha ganho. O destino de Alice Austin, a fotógrafa de Staten Island, também foi típico daqueles que tinham sido atraídos para o mercado sem se aperceberem dos riscos. Ela perdeu praticamente tudo. Em 1929 e 1930 a sua conta foi devastada. Foi um choque para Alice Austin. Acho que ela não acreditou, tal como muitas outras pessoas não conseguiram acreditar. Ela pensou que o mercado ia recuperar e que só era necessário esperar um pouco. E continuou a viver como se fosse rica. Alice também hipotecou a casa, para não pagar as suas contas, mas porque queria, uma vez mais, fazer uma viagem de luxo à Europa. O meu pai perdeu tudo. Estava a perder tudo, mas tinha 22 anos, por isso encarou magnanimamente. Quando temos 22 anos, não é tão dramático. As pessoas em torno dele tinham uma vida formada, estavam na casa dos 50 e 60 anos e a perder as poupanças de uma vida. Estavam em pânico. Nem toda a gente conseguiu encarar bem as suas perdas. Apesar do número de suicídios ter sido exagerado, para alguns parecia ser a única saída. Sei que as pessoas leram histórias de Wall Street em que alguns abriam as janelas dos seus escritórios e saltavam lá para fora. Isso aconteceu mesmo. Não é um mito urbano. As pessoas cometeram suicídio. Pessoas que tinham trabalhado 30 e 40 anos em Wall Street tinham juntado fortunas e no período de alguns dias perderam tudo. Lamento não ter sido capaz de devolver os 2 livros até agora, mas as condições no distrito financeiro foram tais que nos mantiveram a trabalhar. Ontem, uma mulher saltou do telhado do nosso edifício, 44 andares, e passou pela nossa janela. Viu o corpo dela caído na rua. E a visão foi tão pungente que fiquei doente. Os efeitos do crash catastrófico em Wall Street repercutiram-se por toda a América. Mesmo aqueles que nunca tinham tido ações e nunca tinham beneficiado com o boom da Bolsa, também foram vítimas. O crash tinha abafado a fé dos americanos no seu frágil sistema bancário, composto por milhares de pequenos bancos de cidade a que faltava tamanho e reputação para convencer os clientes de que o seu dinheiro estava a salvo. À medida que a confiança na economia se afundava cada vez mais, começou o efeito dominó.
Em 1931, mais de 2.000 bancos faliram. Depois do crash, os bancos fecharam. Penso que isso nos afetou mais seriamente a nós, pessoas como eu. Muita gente tinha dinheiro no banco, pouco dinheiro, umas centenas de dólares, talvez 1.000. Na época não havia infraestruturas, não havia um seguro para garantir os depósitos das pessoas, não havia maneira de apoiar os bancos, por isso, se o banco tinha feito escolhas erradas, nós, como depositantes, pagámos por isso. Quando íamos usar o nosso dinheiro, ele não estava lá e ouvia-se dizer que o banco ao fundo da rua não era bom e que havia outro melhor. As pessoas corriam a levantar o dinheiro e tornou-se um ciclo vicioso terrível. Cerca de 3.000 bancos fecharam nos 2 anos seguintes. E todo o sistema financeiro parecia não só instável, mas inútil. Depois disso, quando as pessoas poupavam dinheiro, não o colocavam no banco e sim debaixo do colchão. O crash da Bolsa em 1929 não criou a Grande Depressão, mas iniciou uma sequência de acontecimentos que terminaram na Grande Depressão. Algumas destas coisas vão parecer familiares, mas os bancos emprestavam dinheiro para a Bolsa, as empresas emprestavam dinheiro, as corretoras emprestavam dinheiro e quando os preços caíram, todo esse dinheiro desapareceu. Quase imediatamente, as empresas começaram a sentir o problema de não terem capital, de terem perdido dinheiro e começaram a dispensar pessoal e a encerrar a produção. Havia bancas rotas em massa. Havia uma crise de liquidez exatamente do mesmo tipo que temos atualmente. Todos os tipos de negócios não conseguiam empréstimos para se conservar à tona, mesmo que esses negócios tivessem capacidade para pagar as suas dívidas. Não conseguiam crédito comercial a curto prazo para pagar aos trabalhadores, para comprar material e pagar aos fornecedores. Então começaram a abrir falência. E à medida que isso acontecia, dispensavam pessoal e a oferta de emprego era cada vez menor. E isso provocou danos traumáticos em toda a sociedade, tão traumáticos que só há lembrança de um momento assim tão trágico na história americana, na Guerra Civil. O meu pai tinha uma pequena corretora de seguros. Uma noite ao jantar, disse que tinha de despedir um empregado. Eu, muito cavalheirescamente, disse: ele vai conseguir arranjar outro emprego, não vai? E o meu pai disse: não. Ele é um homem idoso que não está muito capaz, por isso acho que não vai. Nessa altura, o meu pai começou a chorar. Foi a primeira vez que vi o meu pai chorar. Houve uma mudança tão grande nas nossas vidas e nas de todos à nossa volta depois do crash. Os pais de muitas das minhas amigas perderam os seus empregos e, como não podiam pagar a renda, eram despejados. A pobreza estava mesmo à nossa volta. Os homens não tinham roupa, andavam com roupa esfarrapada, enrolavam os pés com jornais e metiam-nos em caixas de cartão para caminharem pela rua. Se fôssemos dar uma volta pelo Central Park, víamos aquela enorme zona, um reservatório abandonado que tinha sido drenado. Eles faziam pequenos abrigos com caixas de cartão onde dormiam durante a noite. Chamavam-lhe Hooverville, porque era o nome do presidente na época e claro que a queda da Bolsa e toda a pobreza tinham-lhe sido atribuídas. Era realmente lamentável. Tal como muitos outros, a fotógrafa Alice Austin lutava para manter os pagamentos da hipoteca à medida que a Grande Depressão dominava. Alguns anos na depressão e Alice Austin ficou sem dinheiro. Já nada lhe restava. Ficou sem casa e levaram-na para uma casa de pobres. Parecia a saída de um romance de Dickens e ficou lá uns anos.
Milagrosamente, as suas fotos foram descobertas. Algumas foram vendidas à Time e à Life Magazine, o que lhe permitiu sair da casa de pobres e mudar-se para um lar decente. Foram as suas fotos que a salvaram, que a tiraram da pobreza e lhe deram 1 ano ou 2 de vida decente. Paul Warburg, que tinha previsto o crash e a depressão com tanta precisão, salvou o banco que geria do desastre, saindo da bolsa a tempo. Mas foi uma consolação pequena para ele. O meu bisavô provavelmente nunca recuperou o seu equilíbrio pessoal depois do crash. Ser chamado Cassandra de Wall Street deve ter sido muito doloroso para ele. Todos nos recordamos de Cassandra. Ela não só via o futuro, estava também destinada a não ser levada a sério. Acho que isso fez com que ele entrasse na sua própria depressão. Não sei se alguma vez terá dito, bem vos avisei. Acho que sentiu que era mesmo trágico. A depressão a nível mundial podia ter sido evitada ou pelo menos adiada. Não precisava de ter sido tão violenta e acho que isso provavelmente conduziu à sua morte prematura. Quando ele morreu, era o último ano da presidência de Hoover e não havia fim à vista. Mas em 1932, os 12 anos do governo republicano chegaram ao fim. I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. O democrata Franklin Roosevelt foi eleito presidente com uma vitória esmagadora. A sua primeira tarefa era restaurar a confiança. The only thing we have to fear is fear itself. Encarado como um salvador, Roosevelt prometeu um novo plano social e económico para o povo americano e também regular o sistema financeiro. There must be a strict supervision of all banking and credit and investment. There must be an end to speculation with other people's money. O novo presidente agiu rapidamente. Garantiu os depósitos bancários e introduziu leis que forçavam os banqueiros a operar sob estrita supervisão governamental. Uma investigação acerca do crash foi lançada pelo Comitê de Atividade Bancária no Senado. Duraria mais de 3 anos e 10 mil páginas de testemunhos que ensombrariam a reputação de Wall Street. Um advogado ambicioso, Ferdinand Pecora, desafiou a elite bancária a prestar contas do seu comportamento. Ele chamou esses banqueiros a testemunhas e soube que Charlie Mitchell, do National City Corp, tinha vendido ações à sua mulher para evitar os impostos. Richard Whitney, que tinha tão corajosamente comprado ações na Terça-feira Negra, perdeu dinheiro próprio e começou a tirá-lo ao seu irmão. E quando isso deixou de resultar, começou a roubá-lo aos clientes. Acabou na cadeia a cumprir pena. O banco mais prestigiado da América estava longe de estar isento de culpas. As audições desvendaram uma lista que oferecia negócios com ações preferencialmente a amigos em altos cargos, incluindo um ex-presidente. Não eram apenas sócios e familiares de Morgan, mas também executivos proeminentes e até alguns políticos. Calvin Coolidge, por exemplo, estava na lista de clientes preferenciais para as ações. Era uma prática que muitas pessoas sentiram que estava errada. Ferdinand Pecora tem uma citação em que diz: houve revelações chocantes de pessoas pouco qualificadas em cargos importantes. Gosto bastante porque atualmente podemos dizer o mesmo. Em resposta à revolta pública dos negócios sujos dos banqueiros, o presidente Roosevelt criou a Comissão de Segurança nas Transações. A sua tarefa era limpar Wall Street. Para a encabeçar, ele escolheu um homem que sabia mais que qualquer um de práticas pouco éticas. O presidente Roosevelt, quando criou a Comissão de Segurança nas Transações para regular Wall Street, chamou seu velho amigo e apoiante, Joe Kennedy, para ser o presidente da comissão. Era pôr a raposa na capoeira.
Apesar de Roosevelt ter restaurado a confiança no sistema bancário, a Grande Depressão manter-se até ao deflagrar da Segunda Guerra Mundial. Então, tal como agora, a economia globalizada significava que o crash e depressão subsequente se espalharam por todo o mundo. Na Grã-Bretanha houve uma quebra na produção e milhões perderam os seus empregos. A Alemanha, ainda a sofrer a derrota na Primeira Guerra Mundial, foi atingida ainda com mais violência. Tantas pessoas viram as suas economias destruídas durante a Grande Depressão que isso criou em muitos países o desejo de um governo autoritário que os salvasse, que salvasse a economia. Sem dúvida que o crash e a depressão fortaleceram movimentos anticapitalismo. Os comunistas dominaram a Rússia e lá havia muitos movimentos fascistas em ascensão. Mussolini já estava no poder na Itália e a base política de Hitler estava a crescer na Alemanha. Quando o capitalismo de mercado livre americano sofreu o seu crash de Wall Street seguido de uma depressão, apenas fortaleceu aqueles que queriam dizer que havia um caminho melhor. Enquanto o comunismo e o fascismo prosperavam, muitas nações colocaram barreiras para impedir o comércio livre e voltaram-se para dentro, numa tentativa para salvar as suas economias. O nacionalismo económico conduziu a guerras comerciais e, mais tarde, à Guerra Mundial. 80 anos depois, aqueles que se lembram da bolha dos anos 20 e o crash que se seguiu, sentem que já viram tudo antes. Não acredito que tenhamos aprendido alguma coisa com aquilo. Descobri que as memórias das pessoas são muito curtas. Tomam o mesmo tipo de compromissos sem pensarem nos riscos. Tínhamos muito crédito barato nos anos 20 e agora temos crédito barato. As pessoas especularam nas casas e agora o negócio rebentou. Temos o consumidor americano que se endivida até à raiz dos cabelos e não consegue aguentar essas dívidas. A crise das hipotecas é um exemplo disso. Nos anos 80 e 90, a fé no mercado livre tinha revivido e, à medida que o otimismo regressava, muitas das regras financeiras que Roosevelt tinha criado sentia-se que estavam fora de moda e foram lentamente desmanteladas. Mais uma vez, o mercado pouco fiscalizado permitiu que a especulação crescesse sem ser controlada. Estamos num turbilhão de falta de controlo e exatamente na mesma posição em que as pessoas estavam em 1929, quando o governo fechou os olhos ao que estava a acontecer no mundo financeiro. O que espero e penso é que o governo tenha aprendido a lição e que esteja a dar passos muito mais ativos e agressivos do que o que sucedeu nos anos 30 para tentar conter os problemas e o declínio. A esperança é que esses passos resultem. Mas as lições do crash de 1929 são que a história se repete e que a loucura e ganância humanas são forças muito mais poderosas em assuntos financeiros do que a razão e a contenção. Versão portuguesa, Pátio das Cantigas.